Olá, mais um Saúde é Vida no ar aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. E hoje eu quero falar com você, mulher. Você que está grávida ou que está tentando engravidar neste período de pandemia. Dá medo, né? Surgem muitas dúvidas, por isso a gente trouxe esse tema para abordar aqui hoje no Saúde é Vida. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas para falar para você aí, é melhor esperar um pouquinho ainda para engravidar ou não? E quais os cuidados para você que está grávida? É a Fernanda Espadoto Batista. Ela é diretora do ambulatório de alto risco da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ela também é mestre em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP. E, como a gente está falando de pandemia, eu reforço para você de casa que a nossa entrevista, a nossa conversa, infelizmente, ainda é assim, por meio do sistema de deliberação remota, né, pela internet. Fernanda, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite. Você está aí, eu tô até com um jaleco, né, macacão verde, parou todos os seus atendimentos só para falar com a gente nesse dia, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, Viviane, estando aqui para discutir esse assunto tão importante. E sim, eu fiz uma pausa aqui nos meus atendimentos no Hospital das Clínicas para vir estar conversando com vocês um bocado sobre essa questão. Então, Fernanda, a pandemia a gente sabe, né, que trouxe muito medo, né? E com isso, muitas mulheres que estavam lá tentando engravidar acabaram por adiar um pouquinho esse sonho. Agora, 2 anos aí depois, né, do início do coronavírus, da descoberta dele, o que já se sabe de gravidez e Covid-19? Bom, inicialmente, né, Viviane, a gente teve um aprendizado duro e curto, porque a pandemia foi decretada, o estado de pandemia pela OMS em março de 2020, e até então, os primeiros casos tinham surgido no final de novembro, começo de dezembro na China. A gente tinha alguns relatos que vinham dessa região, depois da Lombardia, que foi o outro epicentro na Europa, né, onde saiu da China e foi para a Europa. E o que a gente via, nós que somos obstetras, a gente tinha uma angústia, né, muito grande, que a gente falava, será que isso vai ser pior para as gestantes, esse vírus? Porque nós, todos, né, com mais do que 20 anos de formação, vivemos um momento também histórico, que foi em 2009, 2010, da epidemia do H1N1, e sim, nós tínhamos na memória que H1N1 era pior para a gestante, morreram muitas gestantes, a razão de morte materna nesses anos de 2009, 2010, ela aumentou em decorrência da H1N1. Então a gente falava assim, nossa, mas será que é, será que não é? E assim, as primeiras publicações que vieram falavam assim, não, fiquem tranquilos, esse vírus é inócuo para as gestantes. Gestante é jovem, isso é pior para os mais velhos, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Mas foi só o vírus ganhar a América Latina, onde a taxa o número de grávidas é maior do que nessas duas regiões inicialmente que tinham sido epicentro, para a gente descobrir rapidamente, em questão de um mês, que sim, parecia ter uma evolução mais grave em gestantes, né? Que, principalmente gestantes no segundo e no terceiro trimestre, evoluíam para tal da síndrome respiratória aguda grave. E no segundo semestre de 2020, isso ficou patente, né? Que esse vírus, ele sim, se a gente comparasse mulheres numa determinada faixa etária, com determinada condição de saúde, e comparássemos as mesmas mulheres com as mesmas condições de saúde, com a mesma faixa etária, ou seja, mulheres iguais, só que só o fato de um grupo estar gestante, a evolução era pior. Então, esse é um trabalho do CDC, né, americano, que foi em novembro de 2020, que veio a público, e que é um estudo com mais de 400 mil mulheres, que mostrou que entre as gestantes, sim, a evolução do vírus era pior. Então, nós que estamos trabalhando nisso desde o início, a gente vinha com a esperança de qual será o impacto que a vacinação vai trazer para essa população, se vai ajudar a proteger.
E, por sorte, a partir de maio de 2021, iniciou-se no Brasil a vacinação em gestante. Mas só para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, até aqui, morreram mais de 1.600 gestantes no Brasil por complicações do Covid-19. A nossa razão de morte materna, ou seja, tanto de mulheres que morrem para cada 100 mil partos no Brasil, que é um índice que a gente estuda, né, para ver qualidade de atendimento à saúde e tudo mais, era alto, a gente vinha batalhando para reduzir antes da pandemia. No estado de São Paulo era da ordem de 45 a 50 para cada 100 mil nascidos. No Brasil era um pouco mais, chegando a 62, 63. Estima-se que a razão de morte materna vai passar de 120 para cada 100 mil nascidos vivos, porque estima-se, porque esse é um indicador que a gente só consolida o dado 2 anos depois. Então, a gente deve estar fechando até o final desse ano a mortalidade materna em 2020. Então, assim, olha, a grosso modo, o Covid-19 quase que dobrou a nossa razão de morte materna em alguns lugares, na grande parte do território nacional. Agora, a vacinação teve um impacto? Graças ao bom Deus, sim, né? Então, a gente vinha tendo nos primeiros, por semana, uma média de morte materna em 2021, que foi na segunda onda, o pior momento, né? A gente vinha tendo 30 a 35 mortes maternas por semana. Assim que a gente começa a vacinação, medidas de distanciamento ajudavam a conter os casos, mas elas não foram eficazes o suficiente para reduzir essa taxa. A partir do momento que a gente teve a vacinação de gestantes, a partir de 11 de maio de 2021, a gente reduziu essa taxa de morte para 10, ainda no pico da segunda onda, 10 para cada 10 mortes maternas por Covid por semana, e agora a gente está muito mais tranquilo, porque a gente está progressivamente vacinando as gestantes. Mas aqui a gente encontra uma dificuldade, existem muitas desinformações acontecendo por aí, muitas pessoas questionando se é seguro para a gestante, a vacina, se tem algum efeito para o feto. Então, o que eu posso dizer para vocês? A vacinação de gestantes, neste momento, é o único instrumento seguro e viável para a gente proteger essa gestante e esse bebê das complicações do Covid-19. E sim, as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil para essa população, que é a Coronavac e a vacina da Pfizer, são as duas vacinas absolutamente estudadas. A Pfizer foi aplicada em larga escala na população americana. Nós não temos complicações relatadas a essas vacinas nessa população de gestantes. E é essa a nossa saída, para dar essa segurança que você me perguntou. E doutora, o bebê nasce com anticorpos já? Se a mãe tomou todas as doses da vacina, como que é o bebê que nasce aí? A gente ainda não tem estudos consolidados para falar se realmente, sim, que tem passagem de anticorpos para o bebê, sim, só que essa passagem de anticorpos a gente ainda não tem um estudo robusto que mostre quanto tempo dura depois que a mãe toma a vacina. Mas aquela mãe que dá à luz e é imunizada e que continua fazendo suas doses de reforço e que continua amamentando este bebê, existe também essa passagem desses anticorpos no leite. Então, essa é a forma de proteção eficaz para essa população de recém-nascidos. A mãe se vacinar e a mãe vacinada continuar amamentando, para essa continuação de passagem de anticorpos pelo leite aí também continuar acontecendo. Doutora, eu disse no começo que muitas mulheres acabaram adiando esse sonho, né? Agora, qual que é a orientação médica? Pode tentar voltar a engravidar sim? Só manter todos os cuidados, que não vai ter risco? Qual que é a orientação que os médicos estão dando nesse momento que a gente vive? O que a gente orienta para a população de gestante, gente, nesse momento, né, é que primeiro, ela deve se vacinar. Ou vamos imaginar, gestante tem que se vacinar.
Aquela que pretende engravidar, sim, se não tiver imunizada ou se já passou mais do que 6 meses da sua segunda dose, imunize-se. Mas o fato, não estou com a minha vacina atrasada, descobri que estou grávida, faça a dose de reforço se tiver na época de fazê-lo, tá? Mas mesmo assim, mesmo imunizada e com a garantia da sua imunização completa, essa gestante, ela tem que ter todas as medidas sanitárias de distanciamento, ela deve evitar aglomerações, porque a gente ainda tem uma alta circulação do vírus, tá? O vírus está circulando, e ele estando circulando dessa maneira, ele acaba tendo um problema em todas as doenças virais, é que você tem o surgimento de novas cepas, das mutações. Então, essa grávida, a gente tem as vacinas, o quanto que as vacinas são eficazes nas mutações também é uma coisa que é muito dinâmica. Então, sim, a orientação pode engravidar? Eu já estou dando essa orientação, pode engravidar, afinal de contas, nós postergamos esse sonho por 2 anos. Mas imunizem-se, garantam as doses de reforço e mantenham as orientações adequadas, uso de máscara, álcool gel, medidas sanitárias, medidas de distanciamento que ainda são necessárias nesse momento que a gente vive da pandemia. E doutora, a gente sabe que quando a mulher está grávida, o corpo, os hormônios mudam tudo, né? Quando ela está grávida e pega a Covid, o que acontece com o corpo, só para entender? O grande problema, né, da gestante, por que depois a gente, com evoluir, eu costumo dizer que essa doença pegou todos nós, pesquisadores de calças curtas, e que a gente teve que ir aprendendo ao longo do processo, quase como se a gente tivesse que trocar o pneu do carro com ele andando, né? Foi mais ou menos isso que a gente foi aprendendo. Então, assim, sim, observamos que a evolução era pior em gestantes. Ao longo do primeiro ano da pandemia, a gente viu que isso foi confirmado e logo a gente pôde começar a observar quais eram as implicações, por que isso acontecia. Uma das coisas que a gente tem que pensar é que a grávida ela tem grandes transformações do ponto de vista da sua imunidade, né? Então, você tem uma transformação imunológica, até porque você está com um ser estranho dentro de você, então tem uma adaptação imunológica, a imunidade da gestante, ela sofre impactos que não a defende tão bem de doenças, algumas. Outra questão, a grávida vai sofrer uma transformação no seu sistema circulatório, porque você pensa que a gente começa a gestação com 5 litros de sangue, que esse é o tanto de sangue que a gente tem normalmente, um adulto, a gente pode terminar a gestação com 6,5 litros de sangue. Então, imagina que o sistema circulatório, cardiocirculatório, vai sofrer uma adaptação para esse aumento de demanda, de volume, e toda a parte respiratória vai se adaptar para respirar por 2, né? Então, todas essas modificações da gestação fazem com que a paciente que entre em contato com o Covid-19, com o SARS-CoV-2 e que desenvolva a doença Covid-19, pode evoluir para aquela síndrome respiratória aguda grave, e só que a doença respiratória do Covid, ela tem vários graus. Então, assim, tem quem consiga manipular a infecção e não descompensa da sua parte respiratória. A grávida tem mais propensão, por tudo isso que eu falei no começo, de descompensar e ser entubado. E descompensar gravemente e ter que ir para uma UTI e ser entubado. Mas eu gostaria de fazer um alerta para vocês que nós temos um dado que a gente extrai tem um site que qualquer um pode pesquisar, ele é de acesso público, ele se chama Observatório Obstétrico Covid-19, que nada mais é do que uma ferramenta desenvolvida pela professora Rossana Pulcinelli Francisco, aqui do Hospital das Clínicas, que é a nossa coordenadora da obstetrícia, juntamente com uma professora de estatística da Universidade Federal do Espírito Santo, doutora Agatha Rodrigues. Elas desenvolveram essa ferramenta que pega aqueles dados que saem no Ministério toda semana, que é um site que é o CIVEP Gripe, porque é difícil, às vezes, para quem não está acostumado a ver aqueles numerozinhos,
essa ferramenta, ele transforma os dados para a gente clica lá, quer saber quantas que estão, quantas mortes, quantas que estavam vacinadas. Então, a gente cruza informações da doença com vacinação. E um trabalho que nós fizemos e está sendo publicado, que mostra que nesse momento da pandemia, você tem, ao pegar Covid, uma gestante vacinada tem 3% de chance de evoluir para uma forma grave, e aquela não vacinada, ela tem 14% de chance de evoluir para uma forma grave. Né? Aquela que vacinou, mas está com a vacinação incompleta, ela tem 9% de chance de evoluir para uma forma grave. Vocês vejam como isso é importante, né? Um alerta aí para quem está nos ouvindo, que avisa a vizinha, avisa o parente que está gestante, que sim, que precisamos vacinar, tá certo? E doutora, se de repente, mesmo tomando todos os cuidados, a grávida teve Covid-19, como que fica a situação do bebê? Nasce com saúde, já nasce com o vírus? O que vocês têm visto na prática? Olha, eu acho que talvez aqui o Hospital das Clínicas foi o lugar onde a gente mais observou esses casos acontecendo, né? Nós fomos a referência do estado de São Paulo para tratar gestantes com Covid, tá? Então, até aqui a gente avaliou, a gente recebeu mais de 350 gestantes, a gente tratou de mais de 350 gestantes com Covid, 200 aproximadamente graves que foram internadas em UTI. E o que eu posso dizer é razoavelmente tranquilizador, tá? Sim, pode haver a passagem do vírus para o bebê, sem grandes complicações para esse bebê. A gente não viu as que pegaram no primeiro e segundo trimestre não tiveram mais chance de malformações, como a gente via em outras doenças virais. Então, isso é uma coisa que nós observamos e no mundo tem sido observado. Óbvio que a gente precisa de mais anos de observação dessa doença ao longo dos anos, né? Mas, em termos de malformações, a gente não viu. A transmissão mãe para o feto pode acontecer. A repercussão para o concepto para o bebê não é tão importante, mas se a doença é grave para a mãe, você aumenta significativamente a chance da gente acabar fazendo um parto, às vezes prematuro, né? Então, acho que esse é o nosso maior desafio, né? Da mãe pegar, deteriorar-se e a gente acabar fazendo um parto mais prematuro. Então, o bebê também não está seguro, não é porque não passa para ele com tanta eficácia que ele esteja seguro. E doutora, diante de tudo isso, a gente precisa reforçar também que o pré-natal é fundamental. Então, o pré-natal é um momento, Viviane, da gente tirar todas essas dúvidas. É o momento da gente pegar bem direitinho antes de entrar na chuva para se molhar. É o momento da gente ver como está a saúde daquela mulher, porque a gente não pode esquecer das outras causas de morte materna, né? Que antes do Covid, a primeira causa era hipertensão, a segunda hemorragia, a terceira infecção, mas principalmente hipertensão. Como está? Eu tenho hipertensão? Eu estou saudável? Como estão os meus exames de acompanhamento ginecológico, prevenção de doença, de câncer ginecológico, né? Porque a gente vê que muitas vezes, a nível privado nem tanto, mas a nível de saúde pública, as mulheres acabam procurando essa assistência médica, esse cuidado com a sua própria saúde apenas quando engravidam, quando o ideal é que a gente o faça antes de engravidar, para a gente fazer os exames de acompanhamento, os exames preventivos, por assim dizer, e corrigir possíveis agravos de saúde antes de uma gravidez. Isso é o que garante aí o sucesso de uma gestação saudável e segura. E doutora Fernanda, pesquisando um pouquinho na internet sobre esse tema, eu achei um site que fala que morrem cerca de 900 mulheres no mundo por complicações e que muitas dessas complicações poderiam ter sido evitadas exatamente devido a isso que a senhora falou, né?
Várias, né? Você veja, na questão da hipertensão aqui no Brasil, para a gente melhorar, para a gestação ser mais tranquila, se a mamãe hipertensa, a gente tratar, a gente normalizar a pressão antes de engravidar. A segunda causa, que é a hemorragia, são pacientes, às vezes, que chegam para dar à luz também sem o pré-natal, a gente não sabe como é que aquela placenta está, quais são as condições, se precisa de um serviço terciário de saúde para que seja atendida essa gestante, essa mulher. Então, assim, vamos dizer assim que mais um terço ou mais das mortes maternas do mundo são evitáveis, o outro um terço são preveníveis. Tem um tanto de mortes que são uma fatalidade, mas sim, falta a gente caminhar a nível não só aqui do nosso estado, mas a nível mundial, muito no sentido da gente conseguir atingir não só a prevenção, não correr atrás só de diminuir taxa, mas sim prevenir essas mortes maternas, com certeza. E as jovens, elas correm mais risco de complicações, doutora? Isso é verdade? Não é verdade, eu acho que depende da condição de saúde da paciente, né? Assim, a idade materna acima de 35 anos, por exemplo, acarretam outras complicações na gestação, como aumento do risco de diabetes na gestação, hipertensão e tudo mais. As gestantes muito, muito jovens, elas podem ter mais risco de prematuridade, desnutrição, anemia, mas assim, eu acho que a mensagem é assim, a idade é um fator de risco, que os extremos da idade vão ser um fator de impacto para a gente seguir nesse pré-natal, mas o mais importante de tudo, eu acho que as mulheres, independente da idade, elas devem procurar assistência ginecológica antes da gestação, de assistência obstétrica de pré-natal durante a gestação, para que elas sejam acompanhadas e inseridas no sistema de saúde, para serem acompanhadas nesses riscos e mitigar esses riscos para a gente conseguir melhorar aí essas nossas taxas que eu falei no início da nossa conversa. Doutora, de uma maneira geral, quando que é considerado aí uma gravidez de risco? São várias situações que podem determinar uma gravidez de risco, né? Então, qualquer patologia materna associada é um risco. Então, hipertensão, diabetes, cardiopatia, problemas nos rins, qualquer patologia que essa mulher já tenha pode ser um risco, é um agravo de saúde para esse pré-natal. Às vezes a paciente não tem nenhum desses problemas e ao longo do pré-natal ela desenvolve um fator de risco. A diabetes na gestação que pode surgir, a hipertensão que surge na gestação, que é o que a gente chama de pré-eclâmpsia. Algumas mulheres que a gente não tinha o histórico obstétrico, mas que desenvolvem partos prematuros, aí na próxima gestação isso já é um sinal de alerta para a gente seguir de um jeito diferente. Então, tem as situações que vêm com a paciente, as situações que acontecem, que são o que a gente chama aqui intercorrências na gravidez, né, as intercorrências obstétricas, e também tem aquele grande grupo de agravo de saúde que a gente considera um risco, que são as questões sociais. Então, são as pacientes em situação de risco, de vulnerabilidade, de desnutrição, em situação de violência. Então, esses três grupos de causas são o que a gente considera riscos para uma gestação e todos têm que ser trabalhados com igual importância. Doutora Fernanda, de uma maneira geral, quais as orientações, as dicas que a senhora dá para cuidar, para salvar a mãe, o bebê, para que tenha aí uma gestação tranquila? Em primeiro lugar, o planejar a gestação. Pode parecer bobagem, mas assim, a gestação que é planejada, ela é planejada por um núcleo familiar, por um grupo de pessoas, né, que aquela família é um grupo, uma rede de apoio. Então, é um bebê desejado, é uma mãe que vai ter apoio. Então, começa daí, né? Segundo lugar, que essa mulher, se ela não tem um serviço médico de referência, que ela procure,
né? Que ela procure, se ela estiver no SUS, que ela procure o lugar mais próximo da casa dela, se ela estiver na rede suplementar, que ela busque a confiança e faça vínculo com um profissional de saúde que a vá seguir para tirar as dúvidas. E, em terceiro lugar, que ela pense no seu estilo de vida, na sua alimentação, no seu lazer, no seu descanso, na sua qualidade de vida. E sim, e se for de desejo, que engravide, com todos esses cuidados nessa época de pandemia que nós falamos. Doutora, pegando esse gancho, a mulher tem que cuidar, antes de engravidar, da saúde física e a mente também precisa estar boa, né? Sem sombra de dúvida. Tudo isso impacta no transcorrer de uma gestação, a gente vê isso nitidamente. Eu tenho 30 anos de formado, você tem uma coisa que eu aprendi nos primeiros 2, 3 anos de formado, é que o estado de espírito, o estado de humor, esse entorno, essa ambiência que a gestante ou a mulher tem antes de engravidar, fazem diferença na sua saúde, na sua qualidade de saúde. A gente conversou aqui no Saúde é Vida com a doutora Fernanda Espadoto Batista. Doutora, muito obrigada, viu? A gente acabou, o bate-papo foi tão interessante que a gente acabou ocupando mais tempo aí da senhora. Muito obrigada por falar com a gente. Eu já deixo aqui o convite para um próximo programa, porque eu ainda tenho muita pergunta para te fazer sobre este tema e outros também. Eu sou de braços abertos, e para mim é um prazer falar, e aí se também me deixa, eu falo até amanhã. Mas muito obrigada pelo convite, Viviane, e estamos às ordens, estamos à disposição para a gente levar. Eu sempre costumo dizer que eu estou aqui inserida dentro de uma das maiores universidades do Brasil, a Universidade de São Paulo, e a gente produz um tanto de conhecimento, e para a gente é um prazer e é um dever levar o conhecimento que a gente vê, entra em contato e produz para a população, para fora dos muros da universidade. Muito obrigada. Doutora Fernanda, tenho certeza que foi uma participação muito rica de informação e que ajudou muita gente, muita mulher, muita mamãe que está assistindo a gente nesse momento. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Prazer foi meu. Até mais. E como a doutora Fernanda disse, a parte física tem que estar boa, mas a cabeça também contribui muito para a saúde de maneira em geral. Por isso, no próximo bloco, a gente vai conversar com uma psicóloga para falar um pouquinho sobre a saúde mental feminina. Não saia daí, a gente volta já já. Saúde é Vida de volta e agora a gente vai falar sobre saúde mental feminina. Um assunto que a gente precisa falar, abordar e muito, mesmo estando em 2022. Pois é, porque a mulher de hoje, ela é multitarefa, né? Tem tanta responsabilidade que quase falta tempo para cuidar de si mesma. Mas e aí? Como é que fica a nossa cabeça, a nossa saúde mental? Quem vai responder isso para a gente é a Maria Clara Della Moura, ela que é psicóloga e representante técnica da Psicologia Viva. Maria Clara, antes de começar nosso bate-papo, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigada a você pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Maria Clara, eu queria começar falando das responsabilidades, né? A gente sabe que a mulher, dentro do núcleo familiar, ela é o exemplo, né? Aquela a ser seguida. Isso já é uma baita responsabilidade, né? Que já mexe com a cabeça dela. Com certeza, né? Hoje, as mulheres, além de ter os serviços domésticos, né? Se preocuparem com os filhos, com a questão escolar, com ser um exemplo, como você disse, elas também têm a vida profissional fora de casa, então elas também têm que lidar com questões do trabalho, demandas, né? E tudo isso acaba sendo uma sobrecarga de algum jeito. Isso acaba sendo uma questão cultural, a mulher tem que dar conta de tudo, né? Como você disse, né? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do trabalho, enfim, tem que dar conta de cuidar de tudo. É cultural isso? Sim, acreditamos que sim, né? A mulher, ela tem
socialmente esse dever de dar conta de tudo, de ser multitarefa, de dar conta de fazer comida e cuidar dos filhos ao mesmo tempo, né? Estar trabalhando e dando conta das questões de casa, de qual vai ser o jantar, por exemplo, quem vai buscar os filhos na escola. A mulher acaba se cobrando mais diante dessa realidade? Sim, com mais responsabilidades vem mais cobrança, com certeza, né? E essa cobrança acaba afetando, chega uma hora que não dá, pesa, né? A cabeça já não aguenta mais, começa a mexer com o psicológico feminino? Sim, mais responsabilidades, mais cobranças, né? E mais atividades diárias, né? Rotineiras, sem tanto tempo para se dedicar para si, né? Um tempo ali para olhar para dentro de si, com certeza acaba acarretando em ansiedade, né? Episódios de ansiedade, de depressão. E diante disso, ela acaba sofrendo calada. Você vê que as mulheres querem dar conta de tudo e não fala nada. Ela tá ali precisando de ajuda, mas fica quieta. Olha, ocorre muito, sim. Apesar da busca por esse cuidado, né, tanto psicológico quanto de saúde física em geral, ser mais frequente nas mulheres, por querer, né, e por ter esse social tão forte de ter que dar conta de tudo, de ser uma super mulher, as mulheres, sim, acabam sofrendo calada, por medo de expor e serem julgadas, ou de mostrar que não estão dando conta, né? Você falou antes na sua resposta que ansiedade, muitas mulheres acabam apresentando aí esse sintoma, né? Quais outras doenças que afetam mais as mulheres? Olha, realmente o primeiro, né, é o transtorno de ansiedade generalizada, que acomete 2 vezes mais mulheres do que homens. Transtorno de estresse pós-traumático também, em decorrência da violência e do abuso contra a mulher, que infelizmente é muito frequente. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele é o quarto transtorno mais comum entre as mulheres e a quinta causa de incapacitação das mulheres. E tem o transtorno disfórico pré-menstrual também, que acomete de 3 a 8% das mulheres. O transtorno disfórico pré-menstrual, ele não é tão falado, né? Não é tão conhecido, mas é como se fossem os sintomas mesmo da própria TPM, né? Mas muito mais intensificados, que acabam incapacitando a mulher naquele período pré-menstrual. E, por último, a depressão, que é a mais conhecida, acredito, né, de todos esses transtornos que eu falei, e que acomete 30% mais mulheres do que os homens. Maria Clara, no primeiro bloco a gente conversou com uma médica falando como a pandemia afetou a questão da gestação, né? Muitas mulheres adiaram o sonho de engravidar, as que engravidaram neste período aí tiveram que ter mais cuidado. E pesquisando sobre esse tema, eu vi também que as mulheres, de maneira geral, foram as mais afetadas devido à pandemia, por causa da pandemia. O psicológico da mulherada aí ficou bastante afetado mesmo. O que você vê na prática? Sim, as mulheres foram, todos nós fomos afetados, né? Mas as mulheres, elas têm já maior prevalência, de fatores de risco que se intensificaram durante a pandemia. Esses fatores, eles se devem por causa da sobrecarga ambiental crônica, né? Que foi aquilo que a gente já falou, que é essa responsabilidade que socialmente se coloca na mulher, devido já a esses transtornos depressivos e ansiosos que prévios, a violência doméstica, essa questão também da dupla jornada, porque durante a pandemia todo mundo ficou mais em casa, né? E em casa, as mulheres que têm o serviço doméstico e o lado profissional precisam ainda mais integrar esses dois, porque ao mesmo tempo que está, por exemplo, no computador trabalhando, os filhos também demandam, porque também ficaram em casa. A questão da violência doméstica, porque os parceiros, né, que são abusivos, ficaram em casa junto com essas mulheres 24 horas. Então, também houve aumento da violência doméstica, além da própria preocupação com o vírus, né, o receio da doença, de perder as pessoas queridas e todos os aspectos decorrentes da pandemia.
todos esses fatores, eles são gatilhos para a saúde emocional e mental. E diante de todos esses fatores, como saber qual que é a hora, o momento certo de procurar ajuda? Porque mulher tem disso, né? Cuida do filho, cuida do marido e vai deixando. Depois eu vejo isso, depois eu vejo a minha saúde. Como saber que, olha, não dá mais, você precisa de ajuda, mulher? É interessante que não se deixe, né, chegar num momento tão complicado para procurar ajuda. A psicoterapia ela é importante até mesmo para autoconhecimento, para a mulher saber identificar o que incomoda, quais são os fatores ali que está gerando certo desconforto, né, para agir cada vez mais previamente, não no tratamento, quando já se vira algo mais sério, né? Mas é importante estar atento a sintomas de ansiedade, né, desconforto físico, falta de ar, dores constantes, desânimo, perda de vontade de levantar, fazer atividades de rotina mesmo, esses sintomas mais comuns. É importante o diagnóstico precoce, né, para que não evolua esses sintomas. Sim, é importante que seja diagnosticado antes, né? Porque aí a gente consegue tratar com mais calma, né? Sem talvez fazer a introdução de remédios, mas se for necessário também é importante a psicoterapia aliada à psiquiatria, mas também é importante como fonte de autoconhecimento mesmo, de separar um momento para si, de olhar para dentro de si. A rotina é tão corrida, né? E a gente faz isso muito pouco, separar um momento para falar de nós, né? O que na psicoterapia é totalmente possível, um momento voltado para isso. E Maria Clara, o que você percebe na prática? As mulheres, elas ainda têm o receio de falar, olha, eu não estou bem, estou precisando de ajuda, ainda pode-se dizer que ela vai se sentir mais fraca por pedir ajuda, o que ela percebe, por que ela demora às vezes para ir procurar um especialista? Na prática, o que eu vejo assim no meu consultório é que a gente volta naquilo que a gente falou um pouquinho antes. A responsabilidade da mulher ela é muito grande e cada vez mais cobrada. Então, por exemplo, se algo me incomoda, né, na relação com meu marido ou com os meus filhos, é muito difícil externar para o outro. Por quê? É como se fosse uma responsabilidade eu estar bem com os meus filhos o tempo todo, eu dar conta dessa demanda o tempo todo, sabe? Estar bem no meu casamento ou dar conta da minha vida profissional, porque, né, inclusive é muito cobrado de nós mulheres que nós lutamos tanto para ter essa liberdade profissional e agora é muito difícil externar quando isso é um ponto de incômodo para mim. É como se realmente nos tornasse um pouco mais frágil, né, aos olhos dos outros. Diante dessa sua resposta, eu queria saber qual que é a participação do homem quando a gente fala de saúde mental da mulher. Os homens, eles, claro que existem exceções, né, mas a gente vê que ainda é muito cobrado da mulher, principalmente pelos homens, essa questão de dar conta de tudo, de ser forte, de estar ali para os filhos, a responsabilidade maior é sempre da mulher. Então, assim, o ideal é que os homens se responsabilizem por atividades, por fazer atividades que permitam descanso para a mulher, por dividir tarefas, né? E também por cuidar da sua parceira, filho, filha, né? Quem quer que seja a mulher que está ali do lado desse homem, para que ajude essa mulher a perceber também quando é necessário procurar ajuda, quando é necessário parar um pouco e dedicar um tempo para o autocuidado. E dá para prevenir tudo isso? Dá sim. Acredito que uma rotina com a mulher encarando as responsabilidades de modo mais leve, né? Equilibrando mais as suas atividades, dividindo tarefas, proporcionando, separando mesmo momentos de autocuidado, de olhar para si mesma, seja em rotinas, né, que na pandemia também ficou mais comum, rotinas de beleza, skincare, com o cabelo, coisas que a façam se sentir bem com ela mesma,
seja praticar um exercício físico, que também é muito bom para a saúde mental e física, né? Momentos com amigos, familiares, de descontração que gerem prazer e principalmente procurando uma ajuda, né, na psicoterapia, que também é um momento de autocuidado. A gente disse aí que a mulher se cobra muito. Você tem alguma dica para dar para as mulheres, né? Como não se cobrar tanto? Bom, a dica que eu tenho é tentar encarar com mais leveza, né? A autocobrança ela já vem imposta há muito tempo e não é uma coisa que a gente vai mudar tão rapidamente, né? Infelizmente, mas tentar encarar com mais leveza. As responsabilidades estão aí e a gente pode sim fazer uma coisa de cada vez. Não precisamos dar conta de tudo ao mesmo tempo. E fazer com calma no seu tempo, sem pressa. Se uma coisa não foi feita hoje, ela pode ser feita amanhã sem problema nenhum. Não existe uma super mulher, né? Não existe. De maneira geral, então, qual a sua orientação aí para as mulheres que estão assistindo a gente nesse momento? Qual que é a palavra de carinho que você deixa? Então, mulheres, cuidem de vocês mesmas, separem um momento para vocês, seja para assistir um filme, para cuidar de vocês, para se sentirem bem. E sempre que possível, né, procurem algum especialista para ouvir vocês, mesmo que não tenha nada tão sério acontecendo. A gente conversou com a Maria Clara Della Moura, ela que é psicóloga. Muito obrigada, viu, pelas suas palavras. Tenho certeza que ajudaram aí muita gente. Obrigada a você. E assim a gente encerra, então, o Saúde é Vida de hoje. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. E lembrando, você mulher, se cuida, reserva aí um tempinho, vai fazer alguma coisa que você goste, faz bem para a mente e para o físico. Se cuida então, tchau!